Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha VegTube, um lugar onde a gente cozinha e conversa sobre comida, sobre veganismo, sobre alimentação saudável e tudo mais que aparecer aqui pela frente. E hoje eu junto as minhas panelas com o Bruno Schoit. É Schoit? Schoit. Schoit, vai falar o nome errado. Ou mais conhecido como pediatra vegano, é isso, Bruno? Isso. Ah, Bruno, e me diz uma coisa, por que você começou nesse mundo de pediatria? Você gostava de criança desde pequeno? Pois é, então, obrigado, né, pelo convite de estar aqui, é um prazerzão, né? Aliás, parabéns aí pelo trabalho. Eu sempre indico o canal para todos os pacientes, então todos adoram. Ah, que legal! E, bom, lá na época da faculdade de medicina, eu na verdade não tinha muita certeza de que especialidade eu ia fazer na época, né? Na verdade, eu tentei aproveitar as experiências que eu tive, mas no finalzinho, assim, do sexto ano, né, são 6 anos de faculdade, que eu decidi fazer pediatria quando eu passei num estágio, assim, de maternidade, que eu via os partos, cuidava dos recém-nascidos, e aí despertou bastante meu mas interesse. Você já gostava de criança? Já gostava, assim, mas na época que eu me formei, não tinha muita procura, assim, por ser pediatra, né? Porque até então, assim, naquele período, os médicos que estavam se formando, eles buscavam áreas mais tranquilas, assim, do tipo que não tem tanta... levando o estilo de vida mais tranquilo, né? Às vezes que não precisa dar plantão, que não precisa disponibilizar o contato, né? Que hoje o pediatra, ele... né, o tempo todo respondendo no WhatsApp, ligação, né? Eu sei nem o que é isso. Mas, enfim, aí... A mãe fica desesperada, né? Não bastante. Não vê a hora de mandar uma mensagem para se tranquilizar. Pois é. Então, muitos médicos não querem, assim, esse tipo de estilo de vida, né? Então, muitos, na época, procuraram carreiras mais tranquilas, assim, então... E tinha, eu não sei, sabe, porque na minha infância eu não tenho memória de ir tanto no pediatra, sabia? Eu não sei se tinha, antigamente acho que não tinha tanto esse acompanhamento próximo, né? Ou já tinha, só acho eu que não... Talvez já tivesse, mas hoje acho que reforça ainda mais, né, a puericultura, que é para acompanhar, né, o desenvolvimento da criança, né, a consulta que é bem completa, assim, né, mas... eu tive uma infância que eu tive muitos problemas respiratórios, assim, então eu lembro muito do meu pediatra, de sempre, assim, talvez você foi mais saudável, assim, não precisou ir tanto, eu fui uma exceção, que não ia no pediatra quase. Eu não tenho memórias disso. Ai, que legal. E aí você se formou, decidiu atender, você foi fazer consultório direto ou não? Na verdade não, assim, quando eu terminei a faculdade, então... eu logo ingressei na residência de pediatria, que são mais anos, né? É muito estudo, assim... Quantos anos? Até hoje você estuda, fala a verdade. Muito, a gente estuda bastante, assim, não, a gente acha que entrou na faculdade, passou no vestibular, agora acabou, não. Vai afunilando cada vez mais, né? Só a prova de residência, ela é muito concorrida, assim, é um concurso, né? Então são médicos de todo o Brasil, e como eu estudei na USP, fiz residência lá, acaba sendo um lugar muito concorrido, né? Então, muitos médicos querem fazer residência lá, no HC, né? Então... dizem que a USP é quase impossível passar para médica. Temos um exemplar aqui que não é impossível. Tem que se esforçar muito mesmo, né? E aí, hoje a residência de pediatria são mais 3 anos, né? Então, são 6 de medicina, mais 3 de pediatria, que foi a residência que eu fiz. E aí eu fiz neonatologia, que atualmente são mais 2 anos. Então é bastante tempo, né, de dedicação. E depois um monte de especialização ainda, né? Aí tem pós-graduações, você pode fazer, né? Então, na época eu fiz a pediatria e o consultório vem depois, né? Porque durante a formação mesmo, na residência, a gente fica muito tempo no hospital, né? É um período de aprendizado, né, muito profundo. Então, chama residência porque a gente mora lá, né? Era muitos plantões, muita dedicação, muito estudo. Então a gente não consegue assim ter outro tipo de ocupação, trabalho na época, né? Mas terminando a residência, quando eu fui fazer essa subespecialização, né, que é em neonatologia, eu já comecei a fazer o consultório, né? Bem precocemente, que na época não era tão comum você começar tão jovem, né?
E aí eu fui me Mas aproximando você já de outros tinha essa pediatras. vontade, Já assim? tinha, já tinha. E você era vegano já? Quando Na que época surgiu não, esse assim. veganismo na sua vida? Na verdade, quando eu estava terminando a faculdade de medicina, indo para o primeiro ano de residência, aí eu deixei de comer carne muito por influência da minha namorada, que é minha esposa até hoje. Ai, que legal! Ela que me trouxe para esse mundo, mas na verdade... Mas ela já era? Ou não? Ela se foi tornou... junto nessa época. Ah. Por uma questão mais de espiritualidade, assim. Então, nem foi muito por saúde, por buscar... Por proteção animal, na época não era mais isso... por uma questão espiritual, né, de compaixão aos animais também, que isso está envolvido, né? Mas não era o foco a saúde, o estudo em relação a isso. E aí, naquele processo, quando eu mudei a minha dieta, né, no primeiro ano de residência, aí eu comecei, como eu já era médico, eu comecei a estudar, já que eu ia mudar minha dieta, eu precisava entender melhor, né? E quando a gente é meio jovem, a gente não se preocupa muito eu comia tudo errado, né? Eu até ganhei um pouco de peso no começo, assim, porque eu fiz erros comuns que a gente faz, né? Substituições erradas. E aí eu fui me aprofundar. E aí quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu vi, nossa, tem um universo aqui enorme, né? De estudos científicos, de médicos e nutricionistas que estudam isso fora do Brasil, mesmo aqui. E aí, naquela época, eu descobri uma área enorme, assim, de estudo, de atuação que não conhecia. E, na verdade, eu não conhecia ninguém, assim, que estudava isso. Então, foi uma coisa muito solitária. Enquanto eu fiz a residência, o estudo tradicional... Quantos anos atrás isso, mais ou menos? Foi 13 anos atrás. 13 anos, então, bastante tempo. Era uma época que nem se falava quase de veganismo. Assim, principalmente né? entre médicos, né, no meio acadêmico, né? Então... Como é um ambiente muito tradicional, assim, eu nem conversava sobre esse assunto com as pessoas. Na verdade, as pessoas nem sabiam que eu não comia carne, eu não falava, era um pouco discreto nessa parte. Até para não gerar muita polêmica. Isso, Porque imagina, nem no hospital... não vou me atender com esse pediatra, pois com esse médico, porque ele não come carne. Eu até me lembro, assim, na residência, a gente come dentro do hospital, do refeitório, né? Não tinha... Na época também não tinha restaurantes, assim, ou iFood, não existia... Tinha o bandejão? Era bandejão. Bandejão do hospital, assim. Então, eu comia o que tinha ali. Até uma história engraçada, assim, que eu fui conversar com um responsável, nutricionista daquele do bandejão lá, do refeitório do hospital. Eu falei, que eu não como carne. E tinha um outro médico, né? Basicamente no hospital inteiro, eram só eu e esse outro médico. E aí a gente foi conversar, será que dá para ter alguma opção, alguma coisa assim pra gente comer, né? Daí ela, dá sim, né? Aí no dia seguinte já temos uma opção aqui, era peixe. Ai, meu Deus! Olha, então, era muito pouco difundido, as pessoas não tinham conhecimento. conhecimento. Não tinha muito conhecimento, né? Então, nesse período eu comecei a estudar mais o assunto e, na verdade, já tinha muita referência, muitos livros, muitos estudos científicos fora do Brasil, né, principalmente Estados Unidos e Europa, que já mostrava assim, muito benefício para a saúde, né? E eu olhei isso e pensei, nossa, tem uma área aqui que ninguém estuda, ninguém se aprofunda muito. Então, em paralelo, né, enquanto eu fui fazendo minha formação tradicional, que eu me dediquei bastante, eu acabei estudando esses outros assuntos, mas sozinho, assim, não tinha com quem compartilhar. Eu ficava lendo os estudos científicos sozinho ali, por curiosidade própria mesmo, né? Nossa, que legal. E aí você começou a atender, você atendia todo tipo de público, Sim. todo tipo de criança, até certo? hoje, né? Acho que talvez olha que legal. Talvez acho que ainda a maioria dos meus pacientes não são veganos, vegetarianos, mas assim, cada vez mais tem aumentado o número de famílias que chegam com essa demanda, né? Nos últimos 5 anos deu um boom, assim, né? Mas na época não era assim, não existia rede social, não tinha eu não conseguia me conectar com ninguém que eu não conhecia, médicos ou nutricionistas que atendiam e estudavam esse assunto, então eu comecei a fazer o consultório geral mesmo, né? Só que como eu conhecia muita gente fora, assim, da área médica, que era vegetariano, vegano, essas famílias iam chegando, né? E aí o que eu estudava, o que eu via de evidências, estudado por conta própria, eu ia aplicando ali para essas famílias, meio que de uma forma até autodidata, assim.
E aí, depois que eu fui me conectar com outros profissionais, com cursos, com formação, que aí eu fui me capacitando de uma forma mais, profunda mesmo, né? Mas, que legal. E por que pediatra vegano? Você queria atender? Eu sempre fico me perguntando, por que pediatra vegano? Porque você tem bastante seguidor no Instagram, né? E é pediatra vegano. Sim. Conta um pouco aí pra gente. Até o Instagram eu levei bastante tempo pra entrar, assim, né? Porque pro médico, assim, que se formou numa universidade tão tradicional, assim, a gente não... Eu tinha até um certo preconceito e até um medo de me expor, assim, né? Porque, às vezes, entre os colegas, de receber algum tipo de crítica, coisa assim. Não, e deve ter mesmo crítica, Muita. porque eu escuto muito de mães que falam, nossa, mas eu fui no pediatra, o pediatra mandou comer carne. Sim, por né? exemplo. E aí você, como médico, falando que não precisa, né? Isso. É sempre Deve dar um preconceito grande ainda, né? Uma falta ainda de conhecimento que não está tão Você ainda difundido. sente isso? Muito, bastante. Mas nesse início foi muito intenso, assim, eu tinha muito hater, assim, e principalmente de colegas médicos mesmo, da área de saúde, né? Mas aí, enfim, na época eu achei interessante difundir mesmo, começar a abrir, né, esse caminho, e aí foi meio despretensioso, assim, ó, montei o Instagram lá para mostrar o dia a dia, né, e colocar um pouco para fora o que eu tinha acumulado de conhecimento, na época eu já tinha feito uma pós-graduação no assunto, já era professor dessa pós, né, então eu achei e tudo aqui no Brasil? Isso. Sempre no Aí Brasil. eu achei que já era uma hora de... Eu estava mais seguro para colocar me expor, isso, né? isso, porque até então era um pouco de receio de abrir esse lado, esse assunto, né? Porque ainda é um pouco... tem um pouco de preconceito, né? Ainda mais na pediatria, né? Que... você acha que na pediatria tem mais preconceito? Bem mais. Por que você acha isso? Eu acho que talvez assim para um adulto jovem, as pessoas acham assim, talvez tolera um pouco mais, mas para criança que está em crescimento, às vezes as pessoas acham que comer carne é fundamental para a saúde. Talvez tenha esse mito, esse conceito, né, que pode desenvolver uma série de carências, e isso é difundido no próprio meio pediátrico, em manuais, né, enfim. Entendi. Dentro da nossa formação tem um pouco desses conceitos antigos, né, que já caíram por terra, mas que ficam, né, na cabeça de muitos profissionais. Então, e tem um lado que, no fundo, todo o conhecimento que é produzido e todos, em geral, os congressos, tem um incentivo da indústria de fórmulas infantis, né? Então, por um lado, assim, falar um pouco contra o lado da indústria de fórmulas, ou assim, não fazer essa parceria com a indústria de fórmulas, te deixa um pouco à margem, assim, dos congressos. Então é muito difícil os pediatras ou as pessoas me verem palestrando em congressos tradicionais de pediatria, porque eles são patrocinados pela indústria de fórmula. São organizados. Exatamente, por ali. tem todo... É onde tem o dinheiro, né? Isso. Então, em geral, eu palestro em eventos, congressos que não tem esse tipo de viés, né, de patrocínio. E aí tem mais abertura para ser um conhecimento um pouco menos enviesado, que chama, né? Até porque eles nunca convidariam algum Sim. médico que não fosse aprovar o uso do produto. Tem várias né? histórias que, assim, que eu tava dentro vamos dizer, entre os palestrantes e de última hora tiraram meu nome. Tem vários, né? Por conta Nossa, gente, é bem complicado esse lado. E muitos desses manuais, inclusive, que são difundidos pelos pediatras, eles são patrocinados pela indústria. Isso, então é ainda um desafio falar desse assunto num meio que a indústria é tão influente, assim. Então, é mais difícil, assim, mas é um caminho, né? A gente está ainda trabalhando para difundir cada vez mais o conhecimento, né? E assim, eu tô olhando aqui a comida e tô pensando, nossa, o Bruno é médico, olha, vegano e ainda cozinha, você é cozinheiro ainda. Eu gosto de cozinhar, não que maravilha. todos os dias, né? A gente tem bastante ajuda, assim, mas
Antes, acho que de ter as 3 filhas, eu cozinhava bastante em casa. Assim, sempre cozinhei Você gostava de cozinhar? Desde jovem, assim. Os meus pais trabalhavam muito, então quando eu e o meu irmão a gente chegava em casa, a gente que fazia comida. Né? Então você tem a essência da cozinha. Até por necessidade a gente cozinhava, assim. E aí depois que, enfim, a gente foi tirando a carne, ovos, laticínios, a gente foi aprendendo cada vez mais como fazer uma comida vegana, gostosa, saudável, né? Então... Até porque há mais ou menos 13 anos atrás, né, que você... Isso. Gente, era uma época que não tinha... Porque assim, eu virei vegana mesmo há uns 8 anos atrás. Uhum. E já achava muito difícil, você não tinha muita opção. Saía para comer, não tinha nada para comer assim, vegano, né? Mas já 13 anos, então, eram os primórdios, não tinha... Não era... Assim, em termos de... Posso ir cortando claro. aqui enquanto isso? Vamos ver se ficou Como bom, que você corta no meio aqui? Do jeito que você quiser. Nossa, gente, olha que coisa mais linda. Vamos ver, né? Deixa um pedaço pro Guga aqui, né? Já estão querendo comer antes de eu cortar. Olha que absurdo. Ó, gente, o Bruno trouxe... Porque assim, né, nesse programa... O convidado traz uma panela e aqui eu faço o resto da outra parte da panela. E a gente junta os pratos para comer com vocês e deixa as receitas aqui na descrição para você poder fazer na sua casa também. E o Bruno escolheu o que ele faz na casa dele. Essa é a proposta, né, do nosso quadro. O convidado escolhe aquilo que ele mais faz quando vão visitas e tal. E o Bruno escolheu fazer a focaccia. E, gente, não é por nada, mas tá um cheiro aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Coisa mais linda. Eu vou levantar só para eu conseguir cortar. Deixa eu ver, vou cortar. E é bem facinho de fazer, viu? Porque eu não sou nenhum profissional aí, então tem que ser coisa fácil. E mesmo. É rápida também, né, eu acho, Bruno? Porque você é médico pois não tem tempo. Correria mesmo, com as 3 filhas, então. Além de médico, ainda tem 3 filhas. Um médico que tem experiência com criança em casa, hein, mamães? Olha que maravilha. Olha o barulhinho. Olha, tá super crocante. Ai, deixa eu ver. Não tá muito fácil de eu cortar? Não tô muito boa de cortar isso, não. Mas vai dar certo. Aí. Vou pôr minha mão aqui, mas ela tá limpinha, hein? Ai, vou cortar só 4 pedaços, até porque nós estamos em 2, né, Bruno? Sim. E as outras pessoas que estão aqui vão comer só depois, não vão comer agora. Pronto. Gente, mas olha só, vou pegar esse pedaço aqui para mostrar para vocês. Ó, fofinha. Ai, cheirosa, nossa. Vamos ver. E eu fiz também aqui para acompanhar uma saladinha. É uma saladinha que eu vou deixar a descrição para vocês, tem um molhinho, tipo uma saladinha, um mix de folhas, assim, né? Tá bonito. E um hummus, porque eu pensei, ele vai trazer uma focaccia, então, para combinar com a focaccia, o hummus vai cair bem, vai ficar mais completo. Obrigado. Você quer que eu te sirva, Bruno? Pode ser aqui. Eu pego aqui. Pega aí, ficou mais fácil. Obrigado. Nossa, que delícia! Nossa, maravilhoso. E me diz uma coisa, como que é em casa, assim, você cozinha, suas filhas cozinham com você, quando você vai pra cozinha? Por que você gosta de cozinhar? Você incentiva isso? Como eu falei, a gente tem a vida bem corrida mesmo, né? Então, eu trabalho em UTI neonatal, no consultório, né? Tem os cursos, as pós que eu dou aula, então é bem corrido mesmo. Então, no dia a dia eu não faço tanta coisa, assim, mais aos fins de semana, né? Que eu costumo fazer algum prato, mas eu sempre trouxe as minhas filhas, né, para cozinha, porque eu acho que além de estabelecer, né, um vínculo afetivo, uma conexão também diferente não só com a gente, mas com o alimento. Tem até estudos que mostram que crianças que cozinham, né, que participam do processo da cozinha, elas têm escolhas alimentares melhores e comem melhor. Comprovado? Não comprovado. Sabia, era comprovado cientificamente. Sim, pais que cozinham também, porque hoje em dia, né, se você for ver
na sociedade, né, com tanta facilidade, como você falou, né, e com um clique aqui você já pede alimento, já pede comida, né? Em geral, comida ultraprocessada é fácil também, né? Então, hoje perdeu aquela cultura, assim, de cozinhar em família, de comer à mesa, né? E isso é muito importante, assim, para o desenvolvimento da criança, principalmente do adolescente, né? Estabelecer esses vínculos. Então, é uma forma de estar junto, né? De se aproximar das filhas, e elas ajudam. Lá no Instagram, às vezes eu posto alguma receita que a gente faz junto, né? Então, legal. E vocês tentam comer em família, normalmente? Sempre, assim? Sempre. Olha que interessante. Pelo menos toda vez no café da manhã, a gente faz sempre essa refeição juntos. E as minhas filhas ficam em período integral na escola, assim. Então, no jantar, eu busco, assim, tá sempre, né, junto para fazer essa refeição em família. O oriental tem um pouco disso, o japonês, de sentar e fazer um agradecimento em família, né? Eu tenho esse costume também, eu acho muito legal. Né, que é como se fosse um respeito ao alimento, né? E a tudo que a gente recebe, assim, né? E um agradecimento também, né? Por ter aquilo, porque tem tanta gente que não tem. Isso. Eu sempre falo isso pra minha filha, eu falo assim, nossa filha, olha o tanto de coisa que a gente tem pra comer. Sabia que tem gente que não tem nada pra comer? Olha que bênção, que oportunidade que a gente tem, e isso vai ficando enraizado, né? Eu percebo que ela lembra. E até a pequenininha, que tem 1 ano, a gente senta, ela já faz uma posiçãozinha para agradecer a bonitinha. Em geral a gente tem um costume, o japonês fala itadakimasu, né? Que faz como se fosse uma bênção, assim, né? Mas tem o sentido de agradecer a Deus, a todos os seres, as pessoas que cultivaram aquele alimento, que cozinharam, quem comprou, quem preparou, enfim, agradece a todas essas pessoas, seres, enfim, que estão envolvidos. E aí o momento de comer em família, né, a hora que a gente pode conversar, estabelecer os nossos vínculos, né, discutir, falar de problemas, de coisas boas, né, então acho que se perdeu um pouco isso, né, mas é algo que na vida corrida às vezes a gente deixa de lado, né, mas é um ponto muito importante, né? E eu vejo muita gente que às vezes... Porque não é tão fácil a mãe comer com as crianças comendo ao mesmo tempo. Eu vou falar que eu acho desafiador, né? E aí, muitas vezes, a mãe opta por montar o prato da criança, coloca ela para comer, aí depois que estão comidas, né, fica fazendo outra coisa e vai e come ela também. Eu vejo muito isso. E eu mesma me policio muito para sentar ao mesmo tempo com as minhas filhas e comer. Mas você senta para comer e aí, mãe, quero uma colher. Mamãe, quero água. Você passa por isso também. Ficou meio caótico, né, o ambiente. Mas a gente faz questão que elas esperem a gente comer. Que às vezes tem uma inversão, assim, né, da gente priorizar sempre a vontade dos filhos, né, mas pelo menos lá em casa, talvez por uma questão da cultura japonesa, primeiro a gente espera o mais velho começar a comer, para poder... Sempre foi assim na minha casa, então se tem a avó, né, a Batian que fala avó, primeiro ela vai se servir e ela começando a comer, a gente pode comer. Então tem como se fosse uma hierarquia, então as minhas filhas vão, se tá eu e minha esposa, elas têm que esperar a gente começar a comer para elas começarem a comer também. É um desafio, porque elas querem comer, né? Então desesperada. Mas é uma forma de aprender também a esperar, aprender o respeito. E são coisas, né, muito importantes. Básicas, né? Mas que tem se perdido, né? Então, hoje não tem, né, nenhum tipo de... Enfim, mesmo dentro de uma família, né? Tem às vezes inversões né? Às vezes os filhos manda mais. Não respeitam os pais não têm virtudes para educar os filhos, né? E fica muito confuso, né? Essa questão do funcionamento da família, né? Então, o momento da afeição é uma forma até de como praticar isso, né? Demonstrar isso, assim. Então... E você vê que hoje em dia as crianças estão muito mais aceleradas do que antes, assim? Qual é a sua visão sobre isso? Acho que aceleradas, não sei, né? Mas elas têm muito mais estímulos, né? Em termos de tecnológicos e opções. Eu lembro que, enfim,
na nossa época, assim, quando a gente era mais jovem ou criança, Uma saladinha. né, obrigado. A gente, sei lá, tinha períodos de tédio, não tinha, assim, que Que você não fazia nada, né? contemplava, sei lá, alguma natureza, ou você tinha que buscar criar alguma brincadeira, inventar coisas, né? E não tinha tanto estímulo quanto hoje, né? Então, hoje a criança o tempo todo está recebendo algum estímulo, tem algo para ser estimulada, né? Não tem tédio, não tem momento de espera, de pausa, e nem também na hora de comer, não tem fome, né? Porque tá o tempo todo ou comendo ou numa tela, né? Então, Ou comendo com a tela, né? comendo com tela, É comum você ver isso no consultório? Quase você 100%, né, das famílias comem com alguma distração, e sempre na consulta de introdução familiar, da introdução alimentar, eu friso muito isso, né, da gente não distrair a criança, né, com algum, sei lá, brinquedo ou tela, não forçar ou não substituir com algum outro tipo de alimento que ela não deva comer, né, então, lá em casa praticamente tem uma TV, mas a gente nem assiste TV. Não é costume. Não é costume. Se for na refeição, então nem se fala, né? Mas é interessante, esses dias a gente viajou, assim, né, para um resort e eu tava reparando, assim, a gente ia começar a comer e era a única mesa, assim, de um monte de mesas que as crianças não estavam no celular ou no tablet na refeição, assim. Na verdade, a gente estava em refeição, estava conversando e era a única mesa de família. O restante estava cada um no celular, assim, no meio da viagem, né? Que é o momento que a gente vai Você quer estabelecer curtir, né? Estabelecer conexões. Né? Então, mas cada um estava, das crianças, no tablet, às vezes o pai no celular, a mãe no outro. E num joguinho. Ninguém se conversava, conectava, né? Então, são são hábitos que a gente precisa criar desde pequeno, né? Nossa, esse é olha... Mas é um desafio, né? Porque... É desafiador. Eu tentei segurar, porque assim, eu estudei um pouco e li bastante sobre telas, né? Vou tentar segurar. A primeira filha foi fácil segurar até 2 anos. A segunda filha, ainda não vê, mas por osmose, quando uma tá usando um pouco, porque a Mel hoje, ela tem 4 anos, ela usa lá, faz uma aulinha de música, meia hora, no máximo que ela fica. Ela nem tem paciência de ficar muito na tela, porque ela não tem costume. Mas aí a outra acorda, vê. Eu sempre dou quando a outra tá dormindo. Quando a pequena dorme, então agora é a sua vez de fazer a aula. Mas a pequena fica com uma vontade absurda, porque ela vê a criança ali usando, né? Para as minhas 3 também. A Irina mais velha só foi ver tela bem mais pra frente mesmo. Ela tem 6 anos, acho que talvez com 3, 4, assim, que foi ver. Porque a gente também não tem o costume de ver TV em casa, então. Mas das gêmeas, talvez elas foram expostas antes, mas é tudo uma questão de sabedoria também, né? É saber limitar o tempo, o momento, né? É claro que às vezes, nossa, tá uma correria e vai ficar um tempinho, né? Mas você precisa mais limitar o tempo e o conteúdo, principalmente, né? Porque dentro desses conteúdos, às vezes, não são próprios para aquela idade, ou tem publicidade, ou tem algumas coisas que não são tão legais, assim, né? Eu não sei, mas às vezes tem uns conteúdos que são para criança pequena que você fala, gente, mas não devia ser, né? Sempre tem checar esse outro lado precisa também. sempre avaliar tudo, né? Eu sou até um pouco controlador demais, eu acho, mas se eu vou apresentar alguma coisa para as minhas filhas, eu vou ver antes, eu vou checar, eu vou estudar o que tem ali, né? Porque, enfim, tudo que a gente está exposto, né? A gente recebe essa influência, né? Então, às vezes, tem coisas que é normal a criança assistir ali, tá sendo exposta, mas às vezes tem um conteúdo que a criança não está pronta para digerir aquilo, para lidar, né? Para compreender, né? Então... Até no mundo das fantasias, né? Eu percebo muito isso, assim, de que tem criança que fica, tipo, à noite morrendo de medo porque viu um filmezinho que tinha uma fantasia de um monstro. E, tipo, não era nem pra idade daquela criança, eu acho, né? Um filmezinho que tem um monstro, mesmo que seja um monstro bonitinho de criança. Sim, é sempre bom os pais ficarem atentos, né, pro tipo de conteúdo, principalmente quando ele tá meio escondido ali no meio
num personagem, alguma coisa assim, né? É sempre bom checar, né, o que os nossos filhos estão sendo expostos, principalmente nessa primeira infância, né? No início da vida aí, né? Verdade. Depois eles estão mais maduros, eles vão saber escolher, né? Mas no comecinho... Já tem mais discernimento, né? É. É verdade. E como que funciona na sua casa em relação à alimentação, assim? Porque você teve uma filha primeiro, né? Uhum. Que tem quantos anos Tem hoje? 6. 6 anos já, Irina, é Irina. Isso. E depois você teve gêmeas. Pois é. Foi meio que um susto, na verdade. A gente não estava preparado, né? Não, mas aí foi bem desafiador. E em relação à alimentação, nos dois casos, vocês acharam que a introdução alimentar foi simples? Sim, foi tranquila, né? Eu acho que tudo depende de como a forma que a gente vai fazer, né? Tem algumas dicas, né, que ajudam a criança a ter hábitos saudáveis alimentares ali, né? Primeiro os pais buscarem ter um hábito saudável também, né, de comida, né, de alimentos no dia a dia. Então, se A criança busca comer o que o pai está comendo, exatamente, né? vai ser exatamente igual, é um hábito, né, algo que é transmitido e a criança ela vai imitar, vai copiar, ela vai aprender por observação. Então, não tem como forçar. Então quem fala assim, meu filho não come fruta de jeito Pois nenhum, será que a bem mãe e o pai estão provável que comendo os pais não fruta? comem, ou não tem, enfim. Não tem o Né? hábito Não tem mesmo. hábito. Que, sendo exposta, ela vai experimentar, vai comer, né? Claro que tem situações muito de exceção que a criança às vezes tem algum problema de saúde que impeça, né? Sei lá, existem distúrbios, assim, mas é a exceção da exceção, né? É muito raro dentro de uma média, né? Então, coisas que ajudam primeiro, às vezes, principalmente os pais ou quem está ali como cuidador ou vai fazer a introdução alimentar, ter hábitos saudáveis também de comida, né? De alimentação. Essas outras coisas ajudam, sempre expor alimentos novos, né? De uma forma recorrente. Às vezes a criança fala, não gosto na primeira, né? E aí você não expõe mais aquele alimento saudável. Aí você só começa a dar o que ela gosta. Só uma alimentação às vezes muito monótona, né? Ou acaba não expondo a vários alimentos, né? Ou expõe alimentos que são impróprios para aquela idade. Então, é muito comum no dia a dia a gente se deparar, sei lá, com criança de 1 ano. É muito, muito frequente mesmo. Mais da metade já consumiu refrigerante, Nossa, macarrão mesmo das instantâneo. pessoas que você atende, isso é uma relação do que você... É algo que, experimenta e tal. Sei lá, porque tem em casa, né? E aí Exato. a criança fica... Então, se ela é exposta a esses alimentos muito precocemente, né? A chance de isso virar um hábito e ela abandonar aqueles alimentos saudáveis é maior, né? Então, são várias coisas ao longo, expor alimentos corretos, né? Então, essa que a gente está falando, a forma de comer, né? O ambiente importa bastante, né? Então, sentar à mesa, não expor a distrações, isso ajuda muito, né? Às vezes a criança, ela não tem esse hábito de comer junto, né? Com a família e tal, e às vezes não tem nenhum local que ela come, ela fica correndo para lá e para cá, dá uma garfada e brinca, né? Tudo isso, a forma que a gente vai fazer, isso ajuda muito, né? E também muitos dos problemas alimentares, das dificuldades alimentares, ela não está relacionada ao próprio alimento, ela é mais uma questão comportamental. Então, às vezes, os próprios pais têm relações com a comida ou com o comer que são problemáticas, né? Vou dar um exemplo, assim, às vezes a criança não comeu, sei lá, com 2 anos é muito comum a criança ter um pouco de seletividade natural, assim, ela vai ter algumas preferências por volta dos 2, porque ela começa a entrar em contato com outros modelos, outras famílias, outros alimentos e também tem algumas preferências, né? E ela vai comparando, né? Isso, né? Então na cidade é comum, né? Então eu gosto mais disso, tudo bem. E às vezes a criança não tá com fome naquela hora, né? Supõe, vai jantar, mas comer um lanche, ou tá doente, ou... Enfim, não tá com fome naquela hora. Então, mas às vezes os cuidadores têm um padrão, não sei, né, de comportamento que às vezes eles pensam assim, nossa, se ele não comer, ele vai ficar desnutrido.
né? Ele vai, não sei, vai acontecer alguma coisa ruim com ele naquela refeição, né? Se ele não comer naquela refeição. E aí gera um pouco de ansiedade, de medo por trás. E uma pressão Uma também. pressão. Isso, E né? aí, às vezes, como os cuidadores, aquela pessoa que está oferecendo o alimento se porta, influencia muito, transmite muito para a criança. Então, se aquele pai, mãe, age de uma forma assim, não, ele precisa comer de qualquer jeito e força, vai gerar um ambiente ali estressante, né? E às vezes a criança vai desenvolver uma aversão, uma fobia até. Ou, por outro lado, se aqueles pais resolvem, não, tem que comer alguma coisa e dar algum outro tipo de alimento no lugar. Então não comeu, então vamos dar sei lá. Uma bolachinha, Uma porque, bolachinha poxa, não comeu recheada nada. aqui, né? Afinal, né? Não, mas é você muito não come- comum isso, né? substitui, né? Então, isso vai criando, né, problemas, dificuldades alimentares, não culpabilizando os pais, né? Porque os pais sempre buscam fazer o melhor. Mas, no fundo, é uma questão comportamental por trás, né? É difícil ser o próprio alimento. Tanto que as crianças que têm esse tipo de dificuldade alimentar, por exemplo, uma seletividade, que é o mais comum, dificilmente elas estão com peso abaixo, é o contrário. Elas As crianças seletivas estão acima, ou estão sobrepeso ou no estágio de obesidade. Então, no fundo, elas comem, só que elas estão comendo alimentos que não são adequados para aquela idade, em geral, ultraprocessados, Nossa, que hiperpalatáveis. interessante isso. E aí a gente precisa trabalhar a família como um todo, né? Não é, às vezes, o pai, a mãe, a avó, quem tá ali oferecendo. Porque assim, normalmente a criança come de manhã, come um lanchinho, come o almoço, come outro lanchinho, come o jantar, né? Num caso desse, de muita seletividade, não sei, não seria o caso de tirar uma refeição Perfeito. e deixar... Funciona? Acabou de falar uma dica importante, né? Então, às vezes, não está escrito em lugar nenhum que a criança tem que estar o tempo todo comendo. Principalmente, isso não em bebês, né? Que são diferentes, né? Os bebês, eles estão numa fase que eles têm mais demandas, né? De caloria por peso deles, mas às vezes uma criança, por exemplo, a Mel, né? 4 anos, 3, né? 4 anos. Então, às vezes ela tá comendo muito no lanche, algum alimento mais calórico, sei lá, nuts, né? Frutas secas, coisas assim, come um montão de uva passa. Aí vai chegar no jantar, ela não vai ter fome, né? Então, às vezes a criança tem que ter a sensação de pedir o alimento, às vezes. De chegar a ter fome, um pouco não de sei fome. se você lembra, quando era, talvez na nossa fase, assim, quando a gente era mais novo, eu lembro, assim, de ficar brincando, sei lá, a tarde toda e não comer e sentir fome e chegar no jantar com aquela sensação de fome. Hoje as crianças não sentem isso, porque o tempo todo elas recebem alguma coisa para comer. Né? De hora em hora vem alguém, come isso, come aquilo. Aí chega na refeição principal, né? Que às vezes é importante ela comer ali, por exemplo, uma família vegana, ter a leguminosa no prato, ter todos os grupos alimentares, ela não vai comer aquilo, né? Então, às vezes nos lanches a gente vai dar, nos intervalos, às vezes vai ser água, coisa assim, né? Depende da criança, na verdade, cada uma vai ter uma estratégia, vai ser muito individualizado como a gente vai lidar com aquela dificuldade alimentar, né? Mas nossa, que não interessante. que tem que comer o tempo todo, né? Porque sabe que a minha pequena, ela é muito diferente da maior, e eu senti isso, que se eu dava o lanche da manhã, o almoço não era bom. Uhum. Aí eu tirei o lanche da manhã, falei, deixa ela dormir. Sim. E vai almoçar mais cedo. E aí, ela bate um prato, mas se der um lanchinho no meio da manhã, ela não come direito no almoço. É individual, né? Individual. Então tem que fazer o teste em casa para ver. Às vezes vai ser um lanche mais leve, vai ser um pouquinho de fruta, né? Depende da criança, né? Das necessidades dela também, né? Que legal. Ô Bruno, deixa eu invadir aqui. Fala, Guga. Opa! Qual que é a comida das crianças na escola? Você ficou que elas ficam o dia inteiro? O que elas comem? Muito bom. Então, essa questão de escola sempre é um desafio, né? Porque eu acho que hoje muitas escolas já estão prontas para receber famílias, enfim, que não com alimentação diferenciada, isso, né? Muito por questões, às vezes, de saúde, de alergias, né? Então, elas tendem a ter cardápios específicos, né? Então, no caso da escola das minhas filhas, a gente conversou com a nutricionista de lá, né? E às vezes é interessante ter não é obrigatório, mas às vezes é interessante ter alguma recomendação médica ou do nutricionista para aquela, como se fosse
um atestado, um laudo Para conseguir para mostrar na mostrar, escola. assim, que elas são saudáveis e que tudo bem ter uma alimentação vegetariana. O que não faz tanto sentido, né? Porque todo mundo, toda criança pode seguir uma alimentação vegetariana, né? Mas ainda existe esse tipo de, recomendação, facilita um pouco, né? Mas lá elas, no começo, eu acho que ainda não, o cardápio não era, muito elaborado. Basicamente tirava esses alimentos e ficava o resto, E tudo bem, porque na verdade a alimentação vegetariana ela é simples, ela é barata, né? Ela é tranquila. Acessível. É acessível, né? A gente vai comer o quê? Arroz, feijão, legume, verdura, né? Frutas. Então, são coisas simples que a escola já vai oferecer e a gente só retira e ajusta, né? Mas hoje melhorou bastante na escola delas, tem pratos bem elaborados ali, eu fico olhando assim, nossa, vontade de comer o que elas estão comendo ali. Agora, na realidade, criança, eu não sei, mas as minhas filhas, quando tem coisa muito elaborada, elas nem querem provar direito. Ai, gosta do simples, é impressionante. Mas é um cardápio bem legal, assim, então acho que hoje tem mais abertura, né? Nunca foi um problema, assim. Acho que saber lidar com... E elas não tentam comer o do amigo, nada disso? Não, nunca sentiu. Eu acho que nunca teve, porque acho que sempre a gente explicou os motivos, né? E é interessante, assim, às vezes é uma pergunta que eu recebo muito, né? No Instagram ou no consultório. Como que vocês fazem com as filhas, né? Eu costumo falar assim, que é mais fácil a gente explicar para uma criança o porquê a gente não come animais do que o contrário. Não sei se faz sentido, assim, porque quando a gente tem que explicar para uma criança, quando ela descobre, né, que aquela comida que ela está comendo é um animal morto, sei lá, é a galinha, da galinha pintadinha, ou é o peixe lá do Nemo, alguma coisa assim, eles começam a pensar até, né, mesmo as crianças menores, elas, nossa, mas a gente é o peixinho, é a vaquinha, né? Então, existem formas de tentar convencer a criança a comer que, às vezes, tem crianças que não aceitam. É bem comum chegar no consultório. E tem assim. muita criança que a família inteira come. Você atende bastante gente, bastante. assim? Chega toda semana lá principalmente adolescentes ou crianças maiores que decidiram, não vou comer mais. E aí, o que a gente tem que falar para a criança? Ou assim, é assim mesmo, sempre foi, ou é saudável, ou os animais foram criados para isso, né? Ou a gente é o topo da cadeia alimentar. Então, sempre tem que ter algum argumento meio esquisito para tentar convencer. E o contrário não, assim, é muito mais lógico, faz muito mais sentido em termos de compaixão, amor, de falar assim, a gente não come porque a gente não quer que eles sofram, que eles morram. Então, elas entendem muito mais fácil, né? E aí a gente sempre explicou dessa forma, que a gente não quer que eles sofram, né? Então, rapidamente elas entendem, mas ao mesmo tempo a gente toma um cuidado para que isso não seja como se a gente fosse superior por isso, ou criasse uma intolerância para aqueles que comem. Então, até porque dentro da minha família... É isso que eu ia falar, tem que pessoas desafiador, que comem, né? Sim. Por exemplo, tios, primos, avós, coisas assim, que ainda comem. Então, a gente não vai criar uma barreira, né? Simplesmente a gente opta por esse caminho, mas a gente respeita, até porque a gente vive num mundo que a maioria come, então a gente respeita, né? Talvez porque eles ainda não descobriram ou porque eles não querem, não decidiram, e tudo bem, né? Então, a gente sempre criou com esse discernimento, com esse tipo de mentalidade. E na escola, elas não buscam comer porque elas já entenderam que é um animal. Então, elas mesmo escolhem e não querem, mas ao mesmo tempo não discriminam, repudiam. As outras crianças. É bem tranquilo, isso é bem tranquilo. Assim, a gente acha que é difícil, mas não é. As crianças são muito mais inteligentes e perceptivas, né, do que a gente próximo, imagina, tudo. assim, elas e elas conseguem têm lidar uma muito compaixão muito. Nata, assim, né? É uma coisa linda de se ver, a compaixão que elas têm com o próximo. Eu sinto muito isso. É difícil, imagina assim, você fala para uma criança, mata aquele animal para comer. Dificilmente ela
não é da nossa natureza, né? Ela vai original querer fazer isso. matar. Né? Como você falou, é inato, né? Essa compaixão, esse amor, assim, é algo que a gente já nasce assim, né? Então, com o tempo a gente vai estabelecendo esses hábitos, sei lá, de comer carne por uma pressão, né? Das pessoas que estão ao redor, mas naturalmente, não, né? Para uma criança é mais fácil entender isso, né? Então... Agora, se o pai e a mãe comem, por exemplo, carne e querem criar o filho vegano, aí é um desafio maior, né? Aí é Porque mais complicado. a criança vai observar, né? E vai acabar comendo o que os pais comem, né? Então, não é impossível, mas exige mais... É a mesma coisa do pai e da mãe tomar refrigerante, comer muito açúcar e querer que o filho não coma nada disso, né? É o mesmo princípio. Sim. Sempre vai por observação. Sim. Não é fácil não. É exemplo mesmo, não Sim. tem como fugir. Mas os filhos trazem isso, né? A gente, junto com os filhos, né? Tem uma amiga que fala, os filhos trazem fortuna, né? Mas o que seria essa fortuna? A gente crescer, se desenvolver, melhorar, né? Então, às vezes, a gente tem hábitos ruins de saúde, de alimentação, que os filhos trazem essa mudança, né? É muito comum, às vezes, o pai e a mãe fumam, aí o filho vai nascer, param de fumar, né? Ou começam a, enfim, comer melhor por conta dos filhos, né? Ou, às vezes, se exigir mais em relação ao comportamento, atitudes, né? Então, eles trazem isso, né? É verdade. Nossa, que legal. E sabe uma coisa que eu tenho percebido que tem muito sobre criança ainda? Eu percebo, até quando eu falei sobre as crianças serem meio aceleradas, eu percebo que tem muita criança com TDAH hoje em dia, assim. Não sei se é mesmo, ou se nem chega a ser, sei lá... Não sei como a gente pontua bem isso, mas por que esse crescimento tão grande de crianças tão com dificuldade de atenção? Você vai contar uma história, a criança não consegue parar e ouvir você contando a história. Tipo, ela tem que estar fazendo mais uma coisa. Isso tem relação com a alimentação? Existe algum estudo? Você já pesquisou um pouco sobre isso? Então, assim, eu acho que, no fundo, assim, os diagnósticos estão mais frequentes porque... existem uma preocupação maior, né? Mais informação, mais estudos, mais atenção para os profissionais realizarem esse diagnóstico, né? Talvez quando a gente era criança não tinha tanto esse conhecimento difundido, né? Então era mais difícil o profissional fazer diagnóstico. Hoje existe mais diagnóstico por conta disso também, mas junto, é claro que às vezes se confunde, às vezes uma questão de comportamento, um mau comportamento, uma criança que às vezes está sem modelo, sem limite, que não tem referência, né? E às vezes ela tem essa agitação por uma questão de comportamento e está nesse meio dos diagnósticos, né? Então tem que ter esse cuidado também, né? Existe, né, um diagnóstico maior por ter mais conhecimento, mas ao mesmo tempo não é toda criança agitada ou com falta de concentração que é TDAH. Às vezes é só uma falta de rotina, de hábitos, de limite, comportamento, né? De desenvolver, o que eu falei lá agora, sei lá, paciência, assim, por ter experiências e hábitos, rotinas no dia a dia que a criança às vezes melhora só com isso, né? Então, e ao mesmo tempo tem uma pressão muito grande da indústria para medicalizar mais e mais pessoas, né, com medicamentos para esse tipo de transtornos. Então, o ideal é passar mesmo num profissional que esteja apto para fazer esse diagnóstico, né? Não sair medicando ou fazendo o diagnóstico só porque tem uma agitação, uma falta de concentração, mas não tem relação de causa e efeito, vamos dizer, com a alimentação. É claro que tem hábitos de saúde, por exemplo, sono, alimentação, estilo de vida, que vão ajudar aquele paciente que já tem, né, essa tendência, às vezes, controlar os sintomas. Vai meio que potencializar Isso, exatamente. reduzir. Mas não que é uma causa. É muito difícil, ainda não sabe ao certo a causa. O que existe é uma relação genética maior. Então,
pais que têm, os filhos têm uma chance maior, mas assim, é algo muito multifatorial, são muitos fatores e a gente não sabe ao certo ainda, né? Entendi. Mas é claro que tem coisas que exacerbam os sintomas, né? Então, É cuidar porque do em estilo de vida adulto, já por ajuda. exemplo, a gente sabe que, acho que existem estudos, né? Que uma atividade física, por exemplo, faz total diferença na sua Sim. saúde mental e Sim, tal. com certeza. Então, eu acredito que para a criança também isso faz diferença. Sim. E a criança, uma atividade física para ela é brincar fora, né? Existem estudos que comprovam isso também. Sim, no com certeza. infantil. A atividade física, ela vai ter inúmeros benefícios, não só para o nosso corpo físico, mas para a mente, né? E já está isso bem provado. Por exemplo, para ansiedade e depressão, é uma recomendação crucial. Isso é muito importante, o paciente realizar atividade física para melhorar das questões psiquiátricas, enfim, tem muito estudo nesse sentido, né? Que é a medicina do estilo de vida, né? Então, a gente reduzir ou às vezes até retirar medicamentos e prescrever comportamentos, né? Então, a própria alimentação, né? Então, por exemplo, uma alimentação saudável à base de plantas, né? Isso reduz muito a chance de ter alguma dessas doenças cardiovasculares, por exemplo, diabetes, né? Um AVC, um infarto. E dado que o paciente já tem, por exemplo, um diabetes, se a gente consegue mudar esse estilo da alimentação, a gente às vezes consegue suspender medicamentos. Reverter em alguns casos, né? Isso Em criança, pouco... você tem bastante hoje em dia em criança, né? Crianças com obesidade, com doenças metabólicas, a gente consegue reverter. Ainda mais que a gente imagina, se a criança já está desenvolvendo um diabetes tipo 2, uma obesidade nessa fase, a gente vai medicar a vida inteira, né? Então, ou um problema com colesterol, a gente vai... Então, só com a mudança da dieta, a gente consegue melhorar esses exames, retirar medicamentos, né? Então, isso é um ponto. Atividade física também. Então, é claro que são formas de trabalhar, né? Tem médicos que vão mais medicalizar, mas do meu estilo, eu prefiro usar mais os hábitos saudáveis e medicalizar menos, né? Utilizar outras meios. formas. E é claro, nos casos extremos, em que a doença está instalada, em que a gente não tem mais opções e o paciente não está conseguindo, né, modificar o estilo de vida, aí vai ter os medicamentos. Mas sempre tem que ter pelo menos uma chance, algo que a gente possa fazer antes de sair medicando ou fazendo um procedimento invasivo, né? Sempre tem formas, às vezes, mais simples, muitas vezes com menos efeitos colaterais, né? Mais baratas, que a gente pode fazer antes de algo mais invasivo e custoso, né? Então... Entendi. E você começou, agora uma dúvida minha, você começou a praticar atividade física, porque eu te encontrei já em umas corridas. Sim. Médico, cozinheiro e corredor ainda. O que mais, Bruno? Maratonista! Nossa, eu fiz a minha primeira meia maratona agora, a meia de São Paulo. Ah, legal. Nossa, eu nunca tinha corrido 21 e pra mim foi assim uma experiência incrível, porque eu falei, eu quero correr sem parar, tipo, sem quebrar. Sim. Eu vou num ritmo, né? E aí consegui. Nossa, nos últimos 2 quilômetros eu tava assim, quando passou o túnel e tinha aquele 1 quilômetro final, eu falei, meu pai, eu vou conseguir? E aí cheguei, no final cheguei, então foi uma vitória pra mim, nossa, foi... Acho que cada um tem uma realidade, né? Correr uma meia maratona, às vezes na sua situação com mãe, trabalho, um monte de... né? É um desafio, às vezes a gente vê, sei lá, na rede social, um cara correu maratona, né, em 2 horas e pouco lá. Nossa, né? Cara de outro planeta, né? Mas a gente não pode se comparar, assim, não né? Pode se comparar. Às vezes o palco da pessoa com o nosso bastidor ali da nossa vida, né? Mas parabéns, assim. Mas e o que te fez começar a correr, Bruno? Assim, eu sempre pratiquei muito esporte, desde jovem, assim, desde muito pequeno. Eu fiz muito esporte, jogava futebol, tênis, beisebol. Eu joguei beisebol por bastante tempo. Durante a faculdade, de forma bem competitiva mesmo, né? Algo bem... Acho que o esporte está muito presente na minha vida, na formação do caráter mesmo. Ele me trouxe muito aprendizado, assim, de disciplina,
enfim, o esporte é fundamental na minha vida, assim. E eu sempre gostei de correr, mas eu não corria, não era um esporte para mim, ela fazia parte da preparação física para outros esportes, assim, vamos dizer. Então, com fôlego para jogar melhor. Era o treino físico ali, então, mas assim, por exemplo, São Silvestre eu sempre corri, eu já acho que corri acho que esse ano vai ser a minha 8ª São Silvestre. Eu sempre corri, assim, mas sozinho, assim, não tinha um acompanhamento, um grupo, né? Mas na pandemia, quando fechou tudo, e eu fazia muito esporte, coletivos, né? Muitas vezes. Aí você não tinha mais alternativa. O que eu ia fazer, né? Então eu lembro assim e eu tenho essa necessidade de fazer esporte, às vezes para controlar a rotina de estresse, né? Trabalhar em UTI é algo bem pesado, né? Então o esporte acaba sendo uma válvula de escape, assim, né? E aí, no meio da pandemia, o que eu conseguia fazer era... Eu lembro, se eu saía do hospital, passava ali na USP, vazia, eu pegava o tênis e ficava correndo lá, não tinha outro esporte para fazer. E eu fui correndo todo dia. Quando eu vi, eu estava progredindo, assim, e aí quando as coisas foram voltando, eu comecei a fazer as corridas de rua mesmo, né, as competições e tal. Mas não foi algo programado, assim, algo que... E aí eu fui curtindo, eu fui vendo que me fez muito bem, assim, né. E quando que você correu você fez a maratona? A maratona foi ano passado. Ano passado? Que legal. E aí é um processo interessante, né? Porque a gente tem que se preparar por bastante tempo, exige disciplina, dedicação, né? Uma ciência por trás envolvida, né? De nutrição, de suplementos, de treinos, né? Então, é interessante, assim, como a gente também vai trabalhando não só o corpo, a mente para isso. Então, é um esporte que hoje eu gosto bastante. Você curte agora. Eu vejo que eu te encontro sempre nas corridas. É bem legal. Eu também. Nossa, quando eu comecei a correr, eu não corria nem 100 metros, assim. Eu ficava ofegante de passar mal. Aí depois foi indo, 200 metros, andava 1 quilômetro. Aí depois comecei a conseguir correr. Quando eu consegui correr meu primeiro quilômetro, nossa! Porque a minha família não é uma família de esportistas, nunca praticava muita atividade física. Claro, eu morava numa chácara, então assim, a gente jogava bola, eu ficava muito no fora. Mas eu nunca tive a cultura da prática de atividade física. Isso foi sendo desenvolvido depois, né, que eu já era grande. E eu acho que eu percebo hoje com as minhas filhas que, assim, elas veem eu fazendo, por exemplo, a Mel, ela sente vontade de correr junto comigo. Ela vê eu correndo e ela quer correr também. E a bichinha já consegue correr, você acredita? Olha só que legal. Mas tudo é isso, né? O exemplo, né? A gente arrasta pelo exemplo mesmo. Na apresentação de fim de ano da escola das minhas filhas também, foi perguntando para cada criança, o que você quer ser quando crescer? Aí quando foi a minha filha, ela falou atleta. Ai, que linda! Porque é esse modelo, né, que vê e acompanha, né? Então é isso, né? As crianças vão absorvendo esses hábitos. Por osmose, né? E é muito interessante para a criança. Eu acho que o esporte ele traz muito ensinamento, né? Principalmente a questão da disciplina e da dedicação às coisas, né? O esporte traz muito, assim, principalmente alguns específicos. É importante estimular isso no filho, né? Sim. E mesmo o esporte que a criança vai se dedicar, vai ter o hábito de praticar e treinar aquilo, né, para se desenvolver, é um aprendizado grande, assim, né? Muito bom. Que legal, Bruno. E agora, pra gente fechar, eu acho que a gente já conversou aqui, quanto tempo que a gente conversou? Meu pai, a gente já conversou 1 hora, Bruno. Nossa! Mas tem e a gente poderia conversar mais 1 hora, porque nem falamos assunto não falta. De pediatria específica aqui, né, dos conhecimentos. Não. É verdade, a gente vai ter que marcar um outro só pra falar. Aqui. Você aí de casa, deixa aqui nos comentários quais as dúvidas principais que você gostaria de tirar com o Bruno. Porque eu vou convidar o Bruno para vir aqui para um bate-papo
só sobre pediatria, para tirar todas as dúvidas que vocês colocarem aí, tá bom? Então deixa a sua dúvida, coloca aí nos comentários e a gente vai providenciar. Você volta, Bruno? Volto, com certeza. Fechado, o Bruno vai voltar pra gente conseguir esclarecer Pois assuntos é, de nem pediatria. falamos de ferro, B12. Nada disso não sobrou tempo! Mas já que você citou nesse Sim. tema, você atende veganos e não veganos. Sim. Uma criança vegana, ela só por ser vegana, ela precisa suplementar? Porque, nossa, isso repercute, né? Virou vegano, nossa, meu filho virou vegano agora, precisa ver o que ele tem que tomar. Sim, boa pergunta, viu? Acho que é o que mais me pergunto no dia a dia, né? Então, na verdade, assim, toda criança, todo bebê, né, principalmente até os 2 anos de vida, todas precisam receber algum tipo de suplementação. Independente da dieta. Né? Com certeza, vitamina D, no mínimo vitamina D e ferro, né? Toda criança recebe. As veganas, né, por não ter fontes seguras de B12 na dieta, então as veganas a gente sempre suplementa vitamina B12. E dependendo de caso a caso, individualmente, outras coisas, mas não é muito mais, não é algo muito complexo também. Então, além do ferro e da vitamina D, as crianças veganas elas precisam suplementar vitamina B12, todas Se precisam. fosse só uma criança ficou vegana, ela só precisaria adicionar B12 extra. O resto... Esse é o principal, né? Claro que a gente precisa ajustar a dieta dela. Então, suponha que ela tem uma dieta péssima, né? Porque não é que ela é vegana que ela vai ser saudável, né? Se ela comer batata frita e sorvete vegano, né? Pão, batata frita. Então não vai ser tão legal, né? Então, é claro, com uma dieta que a gente vai planejar, né? E tendo hábitos de vida saudável, então, basicamente ela vai precisar de vitamina B12 e em algumas situações o DHA, que é algo que eu também passo, que é um tipo de gordura importante para o cérebro das crianças. Às vezes eu suplemento, né? Mas não é nada muito complexo, assim, né? Todas as crianças já recebem suplementação e a gente vai acrescentar a B12 também. E se às vezes seu filho não suplementar nada, pode ser que ele precise passar por uma consulta, né, pediátrica para ajustar isso, mesmo se você não é vegano, concorda? Sim, com certeza, isso, né? Sim. E boa parte das pessoas que comem carne tem carência de B12 e não sabem, né? Tem alguns estudos que mostram uns 40%, porque ela depende mais da nossa absorção. Então, mesmo às vezes a pessoa comendo fontes de B12 na dieta e por algum motivo ela não absorve bem, às vezes usa algum medicamento, às vezes tem alguma doença, ou às vezes a demanda dela é maior, então ela tem carência de B12 e não sabe. Então, eu costumo falar que todos deveriam dosar B12, se atentar para B12, não só os veganos e vegetarianos, mas todos. E atualmente, né, com seus pacientes, independente da dieta, você avalia isso? Sim. Então é bem interessante. Eu colho exames de todas as crianças de rotina, como é a recomendação, e para aquelas que comem carne eu também acrescento a B12, eu pego com muita frequência, carência de B12, mesmo nas crianças que comem carne. Né? Mais ou menos sem uns 40%. Considerar que a fonte hoje em dia da B12 na carne, né? É suplementada, né? Então você tá comendo de segunda mão o suplemento. Isso, né? O animal suplemento de segunda mão. É um carreador daquele suplemento, né? Ou ele recebe em injeção, né? Atualmente é isso, né? Não tem... Ou tem na ração, enfim, né? Então, no fundo, seria muito mais, sustentável, até mais inteligente dar o suplemento direto pro ser humano. O DHA, por exemplo, que é o ômega 3, né? Às vezes pensa assim, tem no peixe, mas um peixe que é criado em fazenda, em cativeiro, que come ração, ele não vai ter o DHA, porque ele obtém isso da alga. São peixes de águas profundas, que comem a alga que vão obter esse tipo de nutriente. Definitivamente então, não é o que está na prateleira do mercado, né? porque vai ser aquele ali... de cativeiro lá. Então, aquele não vai ter o ômega 3. Ou se tem, é na ração que tem suplemento. Então, era mais fácil dar o suplemento direto para a pessoa, né? Então, isso é uma outra discussão aí que levaria nossa, tem muito assunto, gente, pra gente falar, sério, muito assunto. Foi um prazer enorme. Mas antes, Bruno, agora sim, eu quero que você deixe um recado. Qual a mensagem? Porque assim, a gente vai morrer, tudo pode acontecer, né? Mas esse vídeo vai ficar para sempre aí nas redes sociais, com certeza vai estar disponível. Qual a mensagem que você quer deixar para quem está assistindo hoje a gente? Uma mensagem assim, de todo o seu coração, sabe? As últimas palavras
Da sua vida, não. Nossa, aí foi Que profundo. horror! Nossa, aí me pegou, hein? Mas sobre dieta, sobre alimentação... Não, o que você isso? quiser falar sobre qualquer coisa. É uma mensagem sua para o público. O que você, como essência, você recomendaria para as pessoas, sabe? Nossa, eu acho que a gente vem aqui para o mundo, né, por algum motivo, né, por uma razão, e acho que se a gente conseguir encontrar essa razão, né, de manifestar o que a gente tem de essência, de verdadeiro, né, o nosso coração é verdadeiro, isso seria muito bom assim para todos, né? Se a gente conseguisse criar um mundo mais harmônico, mais de amor e união, acho que é isso que eu passo para as minhas filhas. Assim. A base de tudo. É. Ai, que lindo! Nossa, muito bonito. Bruno, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo até aqui, por essa focácia maravilhosa. A gente ficou falando em comer, né? Mas agora a gente come. Sim. Agora não sobra mais nada aqui. Mas muito obrigada pela sua presença, espero que você possa retornar mais vezes, pelo menos mais uma, para responder tudo que vocês estão deixando aí nos comentários. Legal, e deixa nos comentários, né? Isso aí, tá bom, gente? Obrigado, viu, gente? Beijo, até a Tchau. próxima.